Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente tá aqui na loja gravando o terceiro episódio do podcast Fazendo Sala. E o nosso tema é sobre ambientes comerciais. O nosso convidado da vez é o nosso arquiteto querido, parceiro aqui da loja, Loris Astolfi. Muito obrigado. E vamos começar então com você falando um pouco da sua trajetória, da sua carreira, como que funciona o seu escritório, então se apresente pra galera. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui novamente colaborando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Loris Astolfi, eu sou arquiteto, eu sou formado aqui por Ribeirão Preto mesmo e tenho um escritório de arquitetura especializado em projeto de interiores. Então, por isso que nossas trajetórias se cruzaram. Sim. E eu fico muito feliz com o convite. Obrigado novamente. A gente que agradece por você ter aceitado. Fico muito feliz. Bom, o nosso podcast a gente fez um formato diferente, né? A gente está sempre tentando inovar para achar o melhor formato para apresentar para vocês. Então, o do Loris, a gente abriu caixinhas de pergunta tanto no Instagram dele quanto no nosso. Então a gente vai passar essas perguntas para eles poderem responderem vocês e tirar dúvidas sobre o tema. Que ambientes comerciais não é só lojas, né? Tem restaurantes, enfim, N possibilidades. E é um tema muito pouco estudado, muito pouco falado. E ele já tem uma certa experiência também, né? Certa não, enorme, porque ele tem uma loja. Então, assim, vai ser um bate-papo bem legal. A primeira pergunta que a gente recebeu foi a respeito dos principais erros que uma pessoa pode cometer quando ela projeta um ambiente comercial. Então, Jorge, esse é um tema que eu adoro de paixão, que nem eu comentei. O escritório ele é especializado em arquitetura de interiores, seja ela residencial, seja ela comercial. E dentro da trajetória de formação na faculdade, eu acabei fazendo um estágio dentro de uma construtora, de um escritório de arquitetura, especializado em ambientes comerciais. Então a gente desenvolvia lá muitas lojas para shopping, nós desenvolvíamos o que a gente chama de projeto matriz para redes. Então, por exemplo, assim, a gente tinha ali dentro algumas lojas que procuravam uma arquitetura para várias lojas diferentes. Então, a gente tinha que criar fórmulas e descobrir soluções que funcionariam em mais de um tipo de problemática. Então, a experiência que eu tenho não só de ter uma loja há bastante tempo, mas de ter trabalhado nessa área. E na pergunta, assim, o maior erro que a pessoa pode cometer dentro da minha experiência é não levar em consideração a experiência do cliente, a experiência do usuário. Muitas vezes a gente fica muito focado na problemática do que nós precisamos para a nossa operação. Então vamos fazer uma suposição que eu tenho uma loja em um shopping que venda roupas para adolescentes. Vamos falar que eu tenho uma faixa etária média de idade. Então ali você vai pensar como eu vou chamar a atenção, como que eu vou expor o meu produto, como vai ser o caixa. Porém, às vezes você quer tanto solucionar a sua operação que você não pensa: nossa, esse público que é tão específico vai entrar na minha loja, por quê? O que eu tenho de atrativo diferente? Então, esse para mim é o primeiro ponto. Sempre leve em consideração a experiência do usuário acima, às vezes, da logística. Com certeza. Porque, sim, é claro, forma segue função, mas às vezes você vai pro ladinho ali da forma para ter um atrativo. E até porque a concorrência, né, é muito grande, então você tem que se destacar e trazer coisas diferentes. Completamente. Nisso o projeto de interior para lojas é fundamental. É quase, eu sempre brinco, loja é uma performance. Então você é um palco com personagens, cenas. Do momento em que a pessoa passou para dentro ao momento que a pessoa sai, tomara que com a sacola com a compra feita, é uma performance. Então esse é certamente o primeiro ponto, e o segundo seria justamente esse: tenha algo que é tão característico seu que a pessoa bata o olho numa foto ou veja uma marcação de Instagram, ela sabe de onde se trata, ela lembra do seu nome imediatamente. Então esses são os maiores erros, porque as pessoas não pensam direto nisso. Normalmente é o que eu posso fazer rapidamente, que vai me resolver dentro do meu orçamento, não levando em consideração isso. Às vezes isso faz ou quebra qualquer negócio. É sobre cores, é um tema bem interessante.
como podemos usar as cores como aliadas para melhorar a experiência dos meus clientes? Bom, esse assunto tem, tem um parênteses totalmente separado dentro de arquitetura e da história da arquitetura, né? O uso das cores e a psicologia das cores é tão extenso, ele começa desde Bauhaus lá atrás, com técnicas de design, estudos de como o nosso comportamento é influenciado por cores. Então, assim, num quesito histórico a gente tem muito material para trabalhar. Sim. Num quesito prático, a primeira coisa que você tem que pensar é: o meu negócio, o projeto do meu negócio é reconhecível para o cliente imediatamente quando ele bate o olho, porém de uma maneira diferente o suficiente para que ele seja único? E nisso as cores ajudam demais. Então, por exemplo, quando a gente pensa num ambiente, a gente tá falando muito sobre restaurante e tudo mais. Então, quando a gente pensa num ambiente para comidas, de uma maneira geral, um restaurante ou um delivery, um drive-thru, você tem uma cartela de cores que vem à mente, que são cores que induzem a pessoa a consumir. Seja vermelho, amarelo, enfim, tons quentes. O famoso McDonald's. O famoso tom do McDonald's, que estimulam o consumo e a fome. Porém, você não precisa ficar atrelado a isso e ser uma obrigatoriedade. Você sabe que existe, está confortável com aquilo que existe, mas pode transitar. Isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. Nisso, um bom projeto de interiores com um profissional de arquitetura ou de design te ajuda muito. Então, assim, cada tipo de atuação tem um código específico que você pode escolher abraçar ou não. Sim. Então, seja você um advogado, seja você um dentista na área da saúde de uma maneira em geral, ou não, você faz uma coisa muito mais particular, privada, um pouco mais elegante, você vai ter códigos de cores muito diferentes. E isso é muito legal de saber e é muito legal de explorar dentro do projeto de interiores. Sim. E é um modo também, às vezes, de mudar totalmente a cara do ambiente sem gastar muito, né? Total dica de profissional aqui, gente. Quando você pinta, assim, vocês não têm noção a capacidade que as cores têm no ambiente. Às vezes você já tem um móvel, você já tem uma parede, você faz uma mini reforma com uma cor, com uma laca, com uma textura diferente, bum, você tem um móvel novo, você tem um ambiente novo, você tem uma vida nova dentro do seu ambiente. Totalmente verdade, e essa é uma técnica que a gente utiliza bastante. A respeito de iluminação também, que é um tema que muita gente tem dúvida e acaba errando. E é muito importante, porque se você faz um projeto de iluminação ruim, você não atinge os seus objetivos nos projetos de interiores, né? Qual o tipo de iluminação? Ela afeta um projeto comercial? Completamente. Agora há pouco eu comentei que a forma segue a função. E nesse caso não poderia ser mais verdade. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual a função do meu ambiente? E eu vou dar uma dica de profissional daqui a pouquinho, que vocês vão ver que muda completamente a concepção de alguém que não mexe com isso para. Luminotécnica, de uma maneira em geral, é uma parte muito importante do projeto. E poucas pessoas, às vezes, por exemplo, a pessoa que não trabalha com isso vai até o mercado e compra uma lâmpada. Sim. Ela não vai entender as marcações que estão na lâmpada. Então, começo de tudo, quando você pega qualquer lâmpada, você tem a temperatura e a potência. A potência, que é em watts, te fala o qual forte é a luz. Já a temperaturas, que são 3000K, 3500K, te fala na temperatura dela mesmo, no sentido de cor. Então você tem ali, desde o 1000K, que seria uma lâmpada extremamente quente amarela, até o 6000K. Estou falando comercialmente, existem outras. Sim. O 6000K seria uma lâmpada extremamente branca. Como isso afeta o meu ambiente comercial? Se você tem uma loja, se você tem uma coisa que é mais íntima, uma coisa mais boutique e coloca uma lâmpada extremamente branca, você está fazendo um desserviço à sua própria clientela. Com certeza. Não é? Porque Com você certeza. precisaria de um aconchego, você precisaria de uma proximidade com o cliente que a lâmpada mais amarelada te proporciona. Sim. Ao contrário que em uma farmácia, por exemplo, você precisa do quê? Clareza, limpeza, você precisa saber tudo, você precisa passar essa informação de saúde e nisso uma lâmpada mais fria te auxilia muito mais. Tô dando uma explicação super simplificada. Claro que a gente não falou de tipo de luz, de iluminação direta, indireta. Tem projetos e projetos em relação a isso. Mas, no geral, escolha muito bem o que você quer que o cliente sinta
O como você interage com o cliente, como é o seu negócio, escolha a iluminação mais adequada para aquela interação. Sim, agora também na pandemia, né, o pessoal tá meio que fazendo uns home office em casa. Qual seria a cor de iluminação que você indica para esse tipo de atividade? Ou até um escritório comercial mesmo, que eu acho bacana a gente falar sobre isso, que é um assunto que tá bem alto, né? Totalmente, o home office agora virou assim, por necessidade, porém eu não acredito que ele vá ser revertido novamente 100%. Acho que com certeza, eu também tenho essa opinião. Não é muita gente vai ficar no home office, porque a gente descobriu novas formas de trabalhar, isso foi sensacional. Assim, quando você trata de home office, muita gente vai trabalhar na fase da adaptação. Então, para casa, de uma maneira em geral, eu já indico uma iluminação mais quente. Porém, eu brinco que luz quente é mole, no sentido de te dar aquela moleza, aquela vontade. Mais relaxado. Totalmente, ela é relaxante. Oposta à luz branca, que tem essa cara mais comercial, office, trabalho. Então, até por um quê de produtividade, eu acho que você tem que achar um meio termo, onde você tá ali na casa dos 3.000 aos 4.000K, onde você ainda esteja confortável no que você tá trabalhando, porém você não fique cansado, exausto, que é um fator que pode acontecer super. Sim. Então, assim, produtividade dentro de casa, eu leio muito sobre isso e ouço muito falar. As pessoas reclamam, mas eu tô em home office, minha produtividade caiu, parece que eu não tenho o mesmo pique do escritório. Será que é porque o seu ambiente em volta não é o mesmo? Com certeza. Não é? Não é todo mundo que pode se dar o luxo de ter um espaço em casa destinado única e exclusivamente para trabalho. Porém, eu acho que são pequenos ajustes no seu interior que você pode fazer para que aquele ambiente seja, não, aqui é trabalho, aqui eu tenho funcionalidade, a diferença de, tipo assim, você vai levar o computador pra cama, de repente, a hora que você vê, você tá, tipo, no Instagram, dormindo, cochilando. Então, eu acho que iluminação aqui seria legal. Troca uma lâmpada, coloca um abajur diferente, com uma cor diferente. Tudo pra que você se sinta confortável a trabalhar naquele ambiente. Sim, isso é bem legal também. Essas dicas de iluminação também são outro tipo de modificações que você pode fazer com pouco gasto e que faz total diferença. Mas agora posso te dar uma dica real? Pra mim é tudo sobre a mesa. Mesa. Eu até tenho uma colega escritora que fala, encontra a mesa que a escrita vem. E é verdade. Porque a sua mesa de trabalho, o seu ambiente, às vezes, por exemplo, todo mundo talvez que trabalha em casa tem já uma mesa, um espaço que destina. A mesa certa, com um abajur certo e, tipo, a sua organização correta, muda o seu ânimo e você fica muito mais produtivo. E eu concordo completamente com ela. E um cafezinho, por favor. O cafezinho é indispensável. E vamos que vamos. Bom, então agora a nossa pergunta de número 4 foi de um novo empreendedor que começou um comércio, mas o ponto dele é alugado. E a dúvida maior dele é se compensa trabalhar com móveis planejados, fazer o projeto da loja com móveis planejados. Bom, primeiramente, todo novo negócio, eu desejo muito sucesso, parabéns. E de uma maneira bem simples eu vou responder que sim. E deixa eu explicar o porquê. Quando você não trabalha com móveis planejados, os móveis são naturalmente genéricos, porque eles são desenvolvidos para que eles se encaixem em qualquer situação ou em qualquer tipo de negócio. Se você tem apenas móveis genéricos de escolhas universais, o seu negócio não tem uma personalidade específica. Consequentemente, o porquê que a pessoa escolheria este negócio e não os outros. Então, o que eu acho bacana? Quando você tem um móvel planejado, quando você tem um projeto personalizado para você transmite essa personalidade no seu negócio e os móveis planejados são ideais para isso. Um bom projeto é ideal para isso. E, ok, Loris, mas o ponto não é meu, eu pretendo crescer, eu pretendo expandir, tomara que isso aconteça e seja verdade. A graça dos móveis planejados hoje é que você pode desmontar eles e remontar eles com segurança, né, Jorge? Sim. Aqui na loja, por exemplo, a marca que a gente representa, a Simoneto, eles dão garantia de até 3 montagens e desmontagem dos móveis. Então, assim, antigamente, né, a pessoa tinha esse limite de fazer o móvel e ficar lá até os fins dos tempos. Mas agora você tem toda essa mobilidade, também se mais pra frente for expandir
quiser complementar com algum outro móvel, dá para fazer modificações. Então a gente tem ferragens específicas e complementos que dá para modificar e também ir mudando de acordo com o tempo, né? Não, eu acho super engraçado que hoje eu acho o oposto. Os móveis prontos não têm qualidade e se você vai transportar, você muitas vezes não consegue. Sim, se você tenta expandir, você não consegue porque é linha com cor específica daquele lugar ou do outro lugar. Sim. Então, realmente, na sua situação, faça móveis planejados, faça um bom projeto, faça escolhas inteligentes que sejam neutras o suficiente para que você possa expandir com segurança. Eu acho que vai ser sucesso, com certeza. Bom, então vamos para a pergunta de número 5. É de um ambiente comercial que ainda não apareceu. Seria sobre um consultório. É um consultório e é apenas uma sala. A moça, ela quer deixar com a cara dela sem gastar muito. Então, qual seria a sua dica, assim, para quem quer mudar a cara do ambiente, mas também não realizar grandes modificações e nem comprometer tanto o financeiro? Olha, quando eu vou fazer um projeto que a pessoa pode fazer alterações com o tempo, eu sempre faço a sugestão que as alterações sejam feitas de maneiras em toques. Deixa eu elaborar um pouquinho. Almofadas, itens decorativos, cores, estofados, tecidos. Esses são itens que não ficam caros de ser modificados, especialmente cores e estofados, porém mudam completamente a cara do ambiente. Sim, com certeza. Não é? Então eu acho que são escolhas inteligentes, onde você pode investir numa coisa mais chamativa, você pode investir numa coisa com mais personalidade, porque se você cansar daquela peça, a substituição é possível e não compromete financeiro, não compromete tanto a estética visual do seu negócio. E então, uma decisão inteligente. Invista em peças fixas, neutras, e traga vida e cor em peças mais maleáveis e mais possíveis de troca. Então a minha dica para você seria realmente fazer alterações de estofados, cores e objetos decorativos. Confia, vai mudar completamente sua percepção do espaço. Agora vamos para a pergunta de número 6, que é também sobre escritórios, o tema que, né, tá em Hoje super estamos alta. maravilhosos no tema. A pergunta os escritórios, todos eles têm projetos parecidos? Nossa, não. Completamente não. Diferente. Totalmente. Dependendo da sua linha de atuação, você tem usos diferentes. Então, você não vai no dentista e espera o mesmo atendimento que você tem no seu advogado, ou, não sei, você não vai numa loja imaginando que você vai ter o mesmo atendimento no seu contador. Então, nesse caso, realmente, o que vai definir a forma do escritório é como você interage com o cliente, como você recebe o cliente. Vou fazer uma suposição rápida. Se você tem uma sala de reuniões, sei lá, você tem uma reunião pequena, só você e o cliente, você pode fazer numa mesa de 3 lugares, uma mesa menor, versus se você trabalha numa empresa onde você tem reunião com 20 pessoas, né? Então a forma daí tem que ser estudada para o que maximiza o espaço para você, como esse espaço vai funcionar para você. A gente vê muito isso em sala comercial, e agora aqui em Bebedouro a gente está tendo mais coworking, a gente está tendo mais espaços comerciais genéricos que você aluga e torna seu. Então eu acho que aqui entra bem assim, faça um projeto inteligente, use o espaço da melhor maneira, se possível contrate um arquiteto, um decorador, um profissional da área que vá saber transformar de maneira custo-benefício, inteligente, esteticamente agradável esse espaço para você. Sim. Então a pergunta de número 8 é a respeito de um escritório. A moça seguidora, ela tem se queixado que ela fica mais tempo no escritório que em casa. Então isso gera um cansaço mental através do ambiente para ela. E ela queria saber como ela pode deixar mais aconchegante para ela se sentir, ter um bem-estar melhor, uma qualidade de trabalho melhor. Qual seria a sua dica? Bom, se você se sente cansada no final do expediente, muito provavelmente, assim, falando de maneira genérica, algumas coisas podem estar acontecendo. Número 1, a luz, a fonte de luz talvez esteja cansando a sua visão. Talvez você trabalhe com uma tela de computador muito grande, talvez você trabalhe com uma luz superior muito forte.
Então, talvez isso seja um ponto legal de você dar uma revisão, um fator, né, determinante do porquê você sai do seu escritório cansada. Outra coisa que pode estar acontecendo muito é que o seu escritório não tem a sua personalidade e você deseja voltar para casa logo. Sim, com certeza. Não é? Aham. Então eu acho que nesse caso a minha sugestão é que você encontre maneiras de humanizar o seu espaço comercial, o seu consultório, escritório ou consultório? Escritório. Você encontra uma maneira de humanizar o seu escritório, seja com plantas, seja com cores, seja com o uso de materiais que te trazem aconchego. E dessa maneira você não vai se sentir tão cansada, você não vai se sentir exausta, porque você vai ter a mesma experiência de estar em casa, esse mesmo conforto de estar em casa. Então, de maneira genérica, assim, eu acredito que essas duas hipóteses já te ajudariam muito. A grande maioria das pessoas, né, passa maior tempo no trabalho do que na própria casa. Então, assim, é de extrema importância esse sistema de escritório ser tanto na estética quanto na ergonomia. Totalmente. Pra trazer um bem-estar pra nós, né? Afinal de contas, não é porque você não está no seu horário de lazer ou no seu espaço de lazer que trabalhar não deva ser prazeroso. Prazeroso, sim. Não é? Então, numa tendência pessoal, assim, numa experiência pessoal, eu acho que com tudo isso, o futuro é esse. O futuro é trabalhar de maneira mais prazerosa, mais confortável. Sim. E trabalhar não mais duro, mas mais inteligente. E uma maneira muito inteligente é estar confortável no local onde você trabalha. Com certeza. Até porque boas ideias não vêm com uma mente cansada. Totalmente, gente. Pode anotar, patente é o novo nome do livro da Georgia. Boas ideias não vêm de uma mente cansada. Eu adorei. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Sobre recepção. Recepção em geral, né? Uma dica para impressionar na recepção. Como otimizar espaços em ambientes comerciais. Exagere. Exagere. Mas assim, de uma maneira inteligente e bonita. Vamos lá. Por quê? Recepção, corredor, hall de entrada e lavabo, a fórmula é similar. Logicamente, cada espaço com o seu devido uso. Mas a recepção em específico é um espaço de baixa permanência, porém alto impacto. O que isso significa? O cliente vai passar por ali, ele não vai permanecer muito tempo. Então, se você exagera, você pode abusar na cor, você pode abusar na textura, você pode fazer uma iluminação mais dramática, algo que seja memorável. Porque o cliente vai passar por ali, aquela primeira impressão tem que ficar. Ele tem que levar com essa impressão com ele para casa. Sim. Entendeu? Então, escolha um item. Eu vou exagerar na iluminação dramática, eu vou exagerar na cor, na textura, na estampa. Faça de maneira elegante, saiba dosar, se possível contrate um profissional da área, mas se não, saiba que você pode abusar naquele espaço, porque a primeira impressão é a que fica e traz o seu cliente de volta. Com certeza. Então essa E é um cartão de visita também, né? A recepção Totalmente. é um cartão de visita. Tem algo mais frustrante do que você tá animado pra ir num lugar e você chega, tipo, você abre e tem, tipo, um ponto de luz central, todo lavabo, você fica, tipo, é isso? Tudo branco. Então não, gente, o projeto de interior tem essa potência de fidelizar o seu cliente, trazer ele de volta e amarrar ele. Certo. A pergunta de número 10 é sobre como humanizar uma loja. Expor os produtos de forma diferente. Fazer uma vitrine que encanta. Vitrinismo é algo que corre no meu sangue, Sim. Eu amo falar sobre. E bem rapidamente, vitrine é a arquitetura da surpresa. É o uau. Similar ao hall de entrada que a gente estava conversando, porém aqui não necessariamente o exagero é interessante. Entenda que vitrine, você tem 1 segundo para a pessoa parar ou seguir andando e ir para a concorrência. O projeto de vitrinismo, que é algo que o escritório inclusive faz, é a sutil capacidade de entender o produto, entender a coleção, entender para qual público é aquele produto e como aquele público quer receber aquele produto de uma maneira que nem ele sabe que ele quer. Então, a gente tem vários casos de sucesso onde o vitrinismo é tão forte que você entra na loja pelo vitrinismo, você conhece a marca pelo vitrinismo e isso chama novos clientes. Não fideliza necessariamente, mas atrai.
seja numa rua comercial, seja numa galeria, seja num shopping, ou seja online. Existe vitrinismo online para mídias sociais. Eu acho que quando você trabalha com a arquitetura da surpresa, pensa assim, uma fórmula rápida. Como esse produto é normalmente exposto? Faça o oposto. Põe de ponta cabeça, põe uma iluminação diferente, muda as cores, busque algo que a pessoa nunca tenha visto antes. Eu acho que para vitrinismo isso é interessante. Porém, na pergunta tinha uma parte de humanizar. Você pode repetir, por favor? Claro, quero humanizar mais minha loja e expor meus produtos de forma diferente. Procure novos espaços de exposição. Exemplo, prateleiras, box, caixas. Clientes, de uma maneira em geral, têm a característica de ir para o ponto mais iluminado. Então, cria uma hierarquia de produto, onde o produto mais caro ou de maior venda esteja no local de maior destaque. Seja num nicho iluminado, seja um spot que está para ele, algo que crie desejo de consumo, que ele não seja perdido no meio dos outros produtos. Você precisa criar valor. É o valor percebido, não o valor da etiqueta. Com certeza. Né? Então eu acho que quem nunca foi numa loja e foi direto pro item mais caro porque tava melhor exposto, tava mais iluminado, tava num projeto mais interessante. E é natural do ser humano. Então eu acho que essa é a dica assim, mais incrível que eu poderia te dar pense na percepção de valor. Até um caso interessante, né, que é uma referência do filme Cruella, que ela chama a atenção da baronesa pela vitrine, né? Totalmente fora do contexto. Eu não vou entrar nem no parâmetro aqui, Lores Cruella, vou deixar no ar, porém, totalmente, vitrinismo. Então, gente, é um exemplo ótimo de sair da caixa e fazer diferente para chamar a atenção das pessoas que você quer. Completamente. Bom, então vamos para a pergunta número 11. Quais outros modos pode chamar a atenção do cliente no ambiente? Fora de móveis, enfim. Quais outros tipos de experiências a gente consegue chamar a atenção de um cliente? Hoje em dia, falando sobre comércio e lojas de uma maneira em geral, hoje em dia, ter um comércio, você não está competindo apenas com as lojas em volta, você está competindo com o mundo todo via internet. E essa nova geração, a geração Z de uma maneira em geral, vê compras como terapia, no sentido de, hoje você entra num aplicativo, você entra num site, você tem oferta do que você quiser. Porém, a experiência de compra é única da loja física, isso nunca vai deixar de existir. Então, veja bem, 10, 15 anos atrás, a loja física era um espaço onde você ia porque era o que estava sendo ofertado. Hoje, você vai na loja física pela experiência de compra. Então, fidelize o seu cliente criando uma experiência única e inesquecível. Seja uma memória olfativa, que é a nossa memória mais forte dentro do nosso intelecto. Seja um bom atendimento, seja uma exposição de produto, seja um interior inesquecível. Quem nunca quis ir num restaurante ou num bar porque achava lindo? Sim. Porque o serviço era ótimo, não é? Quem nunca quis ir numa loja para conhecer ou entrou numa Sephora porque amava os produtos e a forma como estava exposta? Então é isso, crie uma experiência que a pessoa volte de novo e de novo e de novo. Então é interessante, mude também. Crie uma experiência que não seja estática. Vá mudando, vá ajustando a sua fórmula para sempre inovar. Mas entenda isso, que hoje sua loja necessariamente precisa ser uma experiência. Sim, às vezes até não precisa ser uma experiência muito elaborada. Às vezes você põe uma música de fundo, uma climatização mais gostosa. Isso já faz com que o cliente, né? É que eu sou dramático, totalmente. Mas sim, às vezes a música é certa, a fragrância é certa, o atendimento certo. Não precisa ser nada muito over ou muito caro, mas tem que ter algo ali. Com certeza. O papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai pra nossa última pergunta. Vamos lá. E é sobre restaurantes, que não apareceu por aqui. Então dá uma dica pro pessoal que tá abrindo restaurantes. Como escolher um estilo que sincronize com o que você oferece. Bom, restaurante é um caso à parte e é um projeto muito legal de ser feito. O que acontece com restaurantes é que a gente falou muito de experiência, a gente falou muito sobre tudo isso. E restaurantes, acho que é, assim, o caso zero
onde isso acontece. Você tem uma culinária, você tem todo um preparo, você tem todo algo que você está servindo e isso precisa transmitir totalmente dentro do seu projeto de interiores. Sim. Por exemplo, assim, como as pessoas vão sentar, as pessoas vão nesse restaurante como? Elas vão em família? Em qual número de grupo de pessoas elas vão? O restaurante ela tem uma característica mais vou comer e ir embora rápido ou é um espaço de permanência? Foi até um dos ambientes que a gente mais sentiu falta, né, nessa pandemia. Totalmente. Quem não ficou morrendo de vontade de ir num barzinho, no restaurante ou sair pra comer? Sim, com certeza. E a prova que delivery não é a mesma experiência, fica aqui, ó, você pedir online, chegou na sua casa, não é a mesma coisa. Mas eu vou dar alguns exemplos, eu posso dar alguns claro, exemplos. Fica à vontade. Um exemplo de sucesso que acho que todo mundo vai conhecer super bem, o Outback. Muito bom. Maravilhoso. O projeto é extremamente característico, mais escuro, com a luz mais pontuada. Projetos como o Outback tem essa luz mais sedutora, onde você quer permanecer mais tempo, consequentemente você consome mais. Porém, isso não funciona para todo o ambiente, né? Então Sim. você tem algumas redes que ganham mais do giro. Exemplo, eu não sei dessa pergunta, mas às vezes a pessoa quer algo mais rápido, como um restaurante fast food, onde você tem uma iluminação mais geral, a pessoa tá ali, ela tem que ter uma boa experiência, mas não necessariamente ela precisa ficar 2 horas ocupando a mesa. Então eu acho que o seu projeto começa do como eu quero que o meu cliente se comporte aqui dentro, né? Então eu acho que giraria mais em torno disso. Pense na experiência do seu cliente, isso é o marco zero para qualquer ambiente comercial. Com certeza. Bom, então vamos agora para as considerações finais. E a pergunta, né, chave de ouro. Qual que é a sua dica, assim, que você acha que é a melhor top 1 para dar pro pessoal aí que tá abrindo o seu próprio comércio, ou se tornando empreendedor? Nossa, a dica top 1 para dar para um novo empreendedor. Seja original. Da maneira mais diferente possível. Descubra quem você é como empresa, descubra quem você é como empresa, no sentido de o que eu tenho a oferecer de novo nesse mercado que eu estou começando agora. O porquê eu estou começando esse negócio, nesse ramo, nesse local. Por que, quando e onde. Então, se você tem uma mensagem original para dizer, diga ela da sua maneira. Eu ouvi isso há muito tempo atrás, é muito verdade. Nunca fale com uma voz emprestada. Conte a sua história da sua maneira. Então eu acho que essa realmente é a dica de ouro. E isso vai refletir, parece muito solto e utópico, mas não. São escolhas concretas. Você é o dono do seu negócio, cada escolha que você faz depende de você. Da sua embalagem, a sua comunicação visual online, ao seu projeto de interiores, a sua forma de atendimento, a sua maneira de expor o seu produto. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, faz o seu. Então, quando você tem essa mensagem original, você vai fazer com que o cliente vá até você. Se você vê, mas todo projeto é assim, todo restaurante japonês é assim, toda loja de perfumaria é assim, ok, você está fazendo mais do mesmo? Você está gritando ao vazio? Acho que a pergunta que a pessoa tem que se fazer é, ok, eu vou abrir, não sei, uma perfumaria, acabei de falar de perfumaria. Como eu vou me diferenciar das outras que já existem? Seja um atendimento, seja um projeto, seja uma comunicação visual, seja uma forma de vender, um site, um Instagram, enfim. Descubra a sua voz e fale sempre com ela. Essa é a dica de ouro em qualquer setor. Muito bom. De novo, fico contente com essa pessoa. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu achei que foi um bate-papo muito legal. Que bom. E eu tô super feliz. Quem agradece sou eu pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu amei. E assim, adorei as perguntas, eu achei elas válidas, eu achei elas extremamente diferentes entre si. Espero que quem esteja assistindo saia um pouco mais informado do que chegou. E eu adorei a experiência. Então a gente vai deixar no fim do vídeo também as redes sociais. E pedir aí para continuar acompanhando o nosso trabalho e também que logo mais a gente vai ter outras oportunidades também de participação com o Loris. Aguardem, gente. Muitos projetos ao mesmo tempo, vocês vão ver bastante coisa ainda.